Fala pessoal, seja bem-vindo no meu canal. Antes da gente começar o conteúdo de hoje, deixa eu me apresentar rapidinho. Meu nome é Rafael, eu, eu trabalho como trabalho como desenvolvedor full stack, mas principalmente como back-end há alguns anos, acho que ali desde 2016. Tenho experiência ali com desenvolvimento, principalmente, né, desenvolvimento Java, né, back-end, mobile, desktop também, já atuei bastante no passado. Atualmente o foco é mais em desenvolvimento de APIs, né, back-end ali, web service, BFFs, SaaS, né, porque eu também tenho uma experiência, digamos, relativamente ok ali, né, boa, com front-end, então tenho projetos também em SaaS, tanto back-end quanto front-end. É, e a ideia desse canal é, como é que eu posso dizer? É eu compartilhar esse meu conhecimento, esse meu principalmente conhecimento como desenvolvedor back-end. Apesar de ter esse conhecimento em Java, não falei antes, né? Principalmente Java ali, Spring, que eu trabalho aí nos últimos 5 6 anos. Mas a ideia do canal é eu estar mostrando para vocês o seguinte, eu estar compartilhando minha experiência como desenvolvedor. Como é que eu posso dizer? Aquilo que é o meu dia a dia de trabalho, aquilo que são minhas dores de trabalho e como eu faço para superar essas dores de trabalho, né? Porque o desenvolvimento, a carreira como programador, principalmente ali o desenvolvimento back-end, que lidar com regras de negócio, com complexidade dentro de uma regra de negócio, ele é feito de desafios, né? E muito desses desafios requer experiência e muitas das vezes até conhecimento técnico e muitas das vezes ali para você trazer uma solução, uma tarefa, você tem que entregar para onde a intuição. Mas eu não quero também fazer um canal que só tenha vídeos de intuição. Não, a ideia real é eu compartilhar o meu conhecimento como desenvolvedor, principalmente back-end, na forma com que como eu pego um problema, eu analiso esse problema, eu raciocino em cima desse problema e eu estruturo a solução desse problema e depois disso eu começo o desenvolvimento, trabalho ali nas complexidades do desenvolvimento e entrego, né, esse desenvolvimento como um produto ali final ali para um cliente. Então, com base nisso, o que eu tenho pensado aqui, né? Principalmente para esse primeiro vídeo, talvez os próximos vídeos eu pense em outras coisas, mas esse primeiro vídeo. Só uma outra observação: a ideia desse canal, a ideia real desse canal é eu estar toda sexta-feira criando live, de eu programando, desenvolvendo algum projeto, uma API e compartilhando conhecimento com vocês ou só batendo um papo mesmo com vocês. E é como eu como falei anteriormente, né? Trazer aquilo que é o mundo da programação, do desenvolvedor, o dia a dia de trabalho do desenvolvedor, os desafios, né? Os avanços em cima desses desafios para vocês. É, então, vamos lá, voltando ao que eu ia falar anteriormente, esqueci. Mas a ideia desse vídeo, desse primeiro vídeo aqui, é o que? Eu pegar um problema e através desse problema desenvolver uma API.
né? E o que que eu fiz para esse vídeo? Como vocês podem ver aqui, ó. Como vocês podem ver aqui, tem aqui um estudo de caso. O que que eu fiz? E o que que eu tenho feito, até com alguns projetos pessoais meus, né? E como falei, talvez eu pretenda fazer bastante isso em outros vídeos, nas lives que eu tento fazer, que é o seguinte, é usar a inteligência artificial em meu favor, mas não de uma forma preguiçosa, né? De eu entregar a minha carreira, o meu trabalho para a inteligência artificial. Não é essa a questão. A ideia é o que? É, é eu usar aquilo que a inteligência artificial tem de bom a meu favor. Igual, por exemplo, o que que eu pensei para esse vídeo? Eu pensei em criar uma API e, né, principalmente ali com foco na usabilidade ali do consumo de uma API de uma inteligência artificial, que é o que está aí no hype, né? Então eu queria trazer uma API da qual a gente pudesse interagir é, com uma API de uma inteligência artificial. No caso aqui é uma API do DeepSeek. Qual é a ideia? O que que eu fiz? Né? Eu pensei em algumas ideias, aí nos meus pensamentos ali deu um estalo, pô, eu posso fazer o seguinte, eu posso utilizar a IA como meu cliente. Aí o que que eu fiz? Eu pedi para a IA para ela me dar ali ideias, né, de APIs. Foi a primeira coisa que eu pedi para ela. E uma dessas ideias é uma API de aprovação de conteúdo em dois fatores, que é o primeiro fator ali, uma avaliação da inteligência artificial, e o segundo, avaliação humana. E aí o que que eu pedi para ela fazer? Eu pedi para ela criar como se ela fosse um cliente que viesse até mim com um estudo de caso, né, de caso de uso. Aí eu pedi para a ChatGPT, cria para mim um estudo de caso dessa API, do que seria as dores, o que você está precisando para ser desenvolvido, que e entrega para mim para eu poder analisar e a partir daí, né, desenvolver essa API e entregar como um produto final ali de uma API de aprovação de conteúdos em dois fatores, né, em duas etapas, né. E aí, como vocês podem ver, ela criou esse estudo aqui para mim, né. Aí vamos ler aqui, né. API de aprovação de conteúdo em dois fatores, estudo de caso, API de aprovação de conteúdo com IA. O contexto. Aí imaginando aqui, né, a IA é meu cliente e eu analisando aquilo que é a dor dela, que ela está precisando. E aí, na sequência do vídeo, a gente vai estar vendo o que a gente pode fazer, né? Contexto. Plataformas modernas de conteúdo. Plataformas modernas de conteúdo precisam garantir qualidade, segurança, conformidade antes da publicação. Com o avanço da IA, tornou-se possível automatizar parte do processo de revisão, reduzindo o esforço humano e aumentando a eficiência. Sem remover o controle humano final, vamos lá. Sem remover o controle humano final. Este estudo de caso propõe uma API de aprovação de conteúdo em duas etapas: análise automatizada por IA, revisão final por um usuário humano. Ok. Esse é o contexto que ela me trouxe. Aqui é a dor dela. Problema. No processo atual de aprovação, apresenta desafios. Revisores humanos sobrecarregados, conteúdos inadequados, chegando à revisão final, falta de padronização na avaliação, processo lento e pouco escalar. Além disso, a IA existe, mas não está integrada ao fluxo. Aprovações são totalmente manuais.
Solução proposta: criar uma API de aprovação de conteúdo que implemente um fluxo híbrido. Etapa 1: avaliação por IA. Todo conteúdo enviado para a revisão passa primeiro por uma IA, né? Aí, no caso aqui, né, é a DeepSeek API. A IA analisa aqui a DeepSeek API fui eu que escolhi, tá? Não foi ela. Por quê? É porque eu já tenho aqui eu já utilizo a API do DeepSeek e eu já tenho aqui, já adicionei aqui valores aqui de tokens aqui, então fica mais fácil aí pra gente poder tá trabalhando, né? Bom, vamos lá. A gente parou. Etapa 1: avaliação por IA. Todo conteúdo enviado para revisão passa primeiro por uma IA, DeepSeek API no caso. A IA analisa linguagem própria, conteúdo sensível, qualidade mínima do texto. A IA não publica nem rejeita definitivamente. Ela apenas recomenda uma decisão. Etapa 2: aprovação humana. Um revisor humano analisa o conteúdo, o conteúdo e a recomendação da IA. Então aqui no caso, o que ela está propondo aqui pra gente? Que, né, a primeira avaliação vai ser da IA, aí ali tem, né, os requisitos ali, linguagem própria, né, a sensibilidade do conteúdo. E aí, na segunda etapa vai ser uma aprovação humana. E aí o que ela deu de ideia, eu até achei interessante aqui. O ser humano ali, ele vai analisar o conteúdo, como a IA fez, né? Eu acho que aqui ela não colocou, mas a gente pode colocar ali algumas regras para esse ser humano também estar analisando, linguagem própria, sensível, tal, mas, né, o ser humano também vai ter a análise intuitiva dele também, né? E aí uma coisa interessante é também a recomendação da IA, ou seja, o ser humano ele vai ler o conteúdo, vai fazer a avaliação dele, mas aí ele também vai consultar essa recomendação da IA, a avaliação que a IA fez, né? A decisão final sempre será humana. E aí, com base naquilo que ele entendeu e naquilo que ele pegou de recomendação da IA, ele vai tomar a decisão se vai aprovar ou não esse conteúdo, né? A decisão final sempre será humana. A IA apoia o processo, o humano controla o resultado. Ok. Usuário protagonista. Aqui ele fez um estudinho aqui legal, ó. Ricardo, desenvolvedor back-end júnior, recebeu a missão de criar um fluxo de aprovação moderno, integrar a IA sem perder o controle humano, garantir rastreabilidade e auditoria, manter o sistema simples e evoluído. O escopo da API, aqui ela já está dando mais alguns dados técnicos para a gente, né? Vamos ajudar aqui. Escopo da API, tipos de conteúdo, artigo, postagens, conteúdos institucionais. A gente pode aqui nesse conteúdo institucionais até ver, né? Tentar ver alguma regra aqui, mas vamos sempre priorizar as regras que ela está mandando para a gente. Papéis do sistema: autor cria e edita o conteúdo, beleza. A IA review avalia automaticamente, né? Vai ser a DeepSeek. O humano review aprova ou rejeita, né? No caso aqui também, né, pode colocar aqui, né? Avalia, né? Avalia, prova. Vou botar aqui para depois a gente não esquecer. Tudo bem que ela... vamos deixar como é que... vamos colocar aqui. Avalia. Em seguida, aprova ou rejeita, beleza? Admin, publica o conteúdo. Tá, aqui. Aprovo.
Eu acho que aqui o admin, porque se o ser humano ele já vai avaliar, né, ele já vai avaliar e ele vai aprovar ou rejeitar. A partir do momento que ele aprova, o conteúdo já pode ser publicado, né? Porque a ideia inicial é né, é dois fatores, né? Não teria que ter um terceiro. Porque ele aprovando, a gente pode criar não sei se um esquerdo, mas aqui uma aprovação simultânea, né? Ele aprovando e já publica o conteúdo. A autenticação pode ser simulada. Ok. Ciclo de vida do conteúdo, estados, draft, né? Rascunho. O autor lá ele envia o rascunho, a IA vai avaliar, a IA avaliou, a IA aprovou. Que ainda tem aqui, né? A IA vai avaliar e ela vai ver se ela aprova ou não. E né, a gente pode estar enviando aqui, né, uma recomendação dela. Ó, a IA não aprovou, ou se ela aprovou, manda para o ser humano ali, né? Aqui ficou meio, às vezes, o que aqui a gente pode entender aqui? Rascunho, IA avaliou, aprovou, envia para o, né, ser humano review, né? Ser humano review, aí ele vê, ela aprovou, mas eu também quero dar o meu feedback aqui. Se no que aqui, porque aqui, ó, não tá quebrando um pouco aqui, né? A ideia aqui, porque a ideia aqui é em duas etapas e o ser humano que tem a aprovação final, né? Que aqui tá aparecendo a IA aprovou em review, em review aqui é o ser humano, né? Aqui tá certo. Porque aí aqui. Deixa eu botar isso aqui, ó. Aí avalia. Se aprovar, o ser humano vai avaliar também. Aprova. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui. A gente pode fazer isso aqui, ó. Aqui a gente vai executar. Aqui a gente faz isso aqui melhor. Rascunho, IA fez o review, IA aprovou. Aí aqui, né, aprovou ou não, a gente pode opa, a gente pode fazer isso aqui, aprovou, né, avaliou, aprovou, ou recusou, ou rejeitou, de qualquer forma vai ser enviado para o ser humano. E aí o ser humano aí o ser humano ele vai aprovar. Se ele aprovar, já vai publicar. Se ele reprovar, volta para o estado inicial aqui, né? Ok? Beleza, né? Peço desculpa aí, pessoal, um pouco meu nervosismo, porque é a primeira vez que estou fazendo um vídeo assim. Então, mas vamos lá. Aí os estados aqui, né? Draft, né? Rascunho, análise da IA,
IA aprova, IA rejeita. Aguardando revisão. Beleza, isso aqui, ó. É interessante isso aqui. Que aqui a IA aprovou, rejeitou. A gente tem aqui, né, uma espera aqui, né? Entendeu? A gente pode até, não sei se está aqui. Eu dei uma lida antes, né? Mas eu não me lembro de ter aqui. Mas se tiver, ok. A gente, nessa etapa aqui, a gente pode na sequência aí da série, fazer uma validação de tipo, chegou aqui, enviou uma notificação de e-mail para o humano responsável aqui, né? Para avaliação humana, né? Que aí chegou ali, a gente pode elaborar ali um template legal. Bom, vamos lá. Aí aguardando o revisor humano. Aí aqui o revisor humano aprovando, rejeitando, publica. Funcionalidades principais. Criação de conteúdo, criado como draft. Editável pelo, né? O autor vai poder editar ele. Submissão para avaliação. O autor submete conteúdo. Estados muda para, né, IA review, né? E aqui é o fluxo. Avaliação por IA, DeepSeek, aí a API envia o conteúdo para o DeepSeek, aí a retorna, né, o score de qualidade. Aqui a gente pode fazer um tratamento aqui, né, para IA. Aí, quando a gente vai trabalhar com IA, a gente tem que entender que a IA precisa de pré-informações para ela entender o que ela né, o que a gente quer dela, né? Aí aqui nessa etapa aqui da IA, a gente pode criar um prompt lá no System User, lá, né? Lá no System User dela lá, né? Um prompt para ela entender que ela é uma avaliadora de conteúdo, né? Bom, mas aí quando a gente chegar nessa etapa a gente vê direitinho. E a escolha de qualidade, flags, né? Pede para ela retornar flags, conteúdo sensível, linguagem própria, recomendação. Resultado armazenado. Isso aqui a gente vai armazenar no Mongo. A ideia dessa API é trabalhar com Java 21, Spring Boot 3 e a persistência de dados vai ser com Mongo, tá? Vou usar o Mongo. Revisão humana, apenas conteúdo. Revisão humana, apenas conteúdos. Não, mas aí aqui, cara, eu acho que porque o que vocês acham? Se bem que eu não tô numa live, né, mas esse vídeo ele vai ser gravado. Aí, essa minha pergunta deixa no comentário, tá? Como é gravado, eu vou entender que isso aqui, ó, cadê? Que ela fala aqui. Aqui, ó, a IA apoia o processo, o humano controla o resultado. Então, se o humano controla o resultado, é isso aqui. Então, se é isso aqui, apenas conteúdo, segue? Não, acho que não. A gente pode tirar aqui. Resolve. Analisa o conteúdo, analisa o parecer da IA, aprova ou rejeita. Aí vocês deixam no comentário, tá, pessoal? O que vocês acham? Se vocês acham que segue aquele fluxo que estava aqui anteriormente,
né? Só se a IA aprovar, aí vai para o ser humano, se não, volta para o draft. Eu entendo que se o resultado final é o ser humano, aqui seria um, imaginando aqui um cliente, um ser humano, aqui o meu cliente aqui, né, o nosso cliente aqui é a IA. Aí eu posso debater com ela aqui, mas a IA ela é generativa, então eu posso convencer, é bem fácil convencer ela de que é o que é o que eu tô pensando que é, né? O ser humano, às vezes, né, o ser humano ele, né, o ser humano ele é um indivíduo, né? Ele é cada ser humano tem sua cabeça, né? Então é diferente, né? Se fosse um caso aqui, um cliente ser humano, né, ia sentar com ele, marcar uma reunião com ele pra, né, ver esse ponto aqui, né? Mas como é IA, aí evitar, vou estar mandando mensagem pra ela e tal. No fim das contas eu vou lá e convenço ela e ela vai mudar isso aqui. Bom, beleza, a gente estava aqui, ser humano, publicação, apenas conteúdo approved, ação feita por admin. Aí aqui, né, ação feita por admin, aqui ação feita a publicação apenas, não precisa, já está aqui, a resposta já está na linha de cima. Ah, mas não seria um caso de discutir também com o cliente? Sim, seria um caso de discutir com o cliente. Eu ia discutir, pô, o que seria esse admin? Se o humano aprovando já pode ser publicado, né? Aí, como é IA, entra no caso aqui desse, né? Mas se fosse um cliente humano, eu iria conversar, ó, o que é isso aqui, bababá, bibibi, bababá. Regra de negócio: nenhum conteúdo vai para o humano sem passar pela IA. Isso aqui, ok. A IA não toma decisões finais, tá vendo? Aqui meio que já confirma isso, tá vendo? Conteúdo IA reject, mas aí, isso aqui pra mim quebra. Isso aqui, tá vendo? A IA, se a IA não toma decisões finais, ela não pode tomar essa decisão. Isso aqui é uma decisão final. Ela está rejeitando e está voltando pro draft. Entendeu? Não está tendo avaliação na segunda etapa. Ela não toma a decisão final. Então logo isso aqui não pode, entendeu? Conteúdo e a reject. Todo o conteúdo da IA, vou colocar aqui. Toda resposta da IA vai para review aqui. Review. Cadê? Conteúdo em review não pode ser editado. Aqui tem uma regrinha interessante, né? Chegou aqui, ó, o autor lá, o usuário, ele não pode editar mais, né? Que está em avaliação. Toda decisão IA ou humana deve ser registrada. Tá, toda decisão vai ser registrada no bom. Justificativa é obrigatória para a rejeição humana. Bom, já temos umas regrinhas aqui. Não são tão complexas, tá? Mas já é um ponto de partida aí para nós aí. Já deu aqui. Entidades principais, content, é o conteúdo, né, do autor. Aí review, né? Aí a review aqui, a revisão da IA vai ser armazenada também. Revisão humana também. Contents history. Histórico de conteúdo. Tá. História de conteúdo, né?
Beleza, mas como é que a gente. Tá, o histórico de conteúdo. Porque se já vai ser armazenado aqui, você já está gerando o histórico aqui do conteúdo. Vamos ver aqui. Content ID. Status. New status. Tá. Aqui é o histórico das avaliações finais lá, né? Do conteúdo, né? Tudo que finalizou aqui, o ciclo de vida aqui do conteúdo, ele vai ser registrado aqui. Beleza, ok. Casos de usos principais: criar conteúdo, autor cria conteúdo, que é o rascunho, submeter conteúdo, autor envia, a IA vai revisar. Avaliação da IA, sistema chama de DeepSeek, resultado, ok. Revisão humana. Revisor analisa o conteúdo, mais parecer da IA. Resultado, approve ou reject. Publicação, admin publica. Publica. Vamos lá, revisão humana. Revisor analisa conteúdo, mais parecer da IA. Resultado, aprova. Peraí, eu dei uma boiada aqui, pessoal. Peraí. Submeter conteúdo, autor envia, IA, beleza. Avaliação da IA, sistema chama, resultado da IA, beleza. O ser humano analisa, mais parecido da IA, resultado da prova, rejeita. Publicação, admin publica. Cara, publicação. Arquitetura conceitual, API hash, camada de serviço controlando estados, cliente HTTP, persistência para aparecer da IA, regras claras de transição. A IA é dependência externa, não regra de negócio central. Beleza. Aí, ó, tá aqui o nosso estudo de caso aqui. Bom, com base nisso, a gente pode já desenhar alguma coisa aqui, né? Deixa eu ver aqui. Vou usar esse carinha aqui só pra gente. Bom, pessoal, deixa eu ver quanto tempo que já tem de gravação aqui. Opa. Deixa eu só ver aqui quanto tempo já tem de gravação, cara. Porque a ideia é cada vídeo a gente não prolongar tanto assim. Já tem 33. A ideia. Bom, pessoal, a ideia dos vídeos aqui são 30 minutos por vídeo. Aqui a gente já gastou um tempinho, já deu 33 minutos. Bom, mas vamos pelo menos fazer aqui nossa. Como é que vai ficar aqui nossa estrutura, né? Deixa eu só usar esse aplicativo aqui. Vou criar aqui. Deixa eu botar o nome aqui dessa. Opa! Vou botar o nome dessa API aqui. Eu já achei. Só mostrar aqui pra vocês, né? Esse aqui é um projeto meu. Bom, o nome da API vai ser esse aqui, ó. Então, aí eu vou estar mostrando aqui pra vocês aqui como é que eu já instalei aqui, né? Basicamente. Só botar.
botar aqui. Beleza, vamos lá. Vamos começar aqui. Vamos criar aqui, ó, os atores dessa parada aqui, né? Funcionalidades principais, visão humana. Bom, vamos lá, né? Nós temos aqui os atores aqui. Isso aqui. Ó, temos aqui o... Eu vou colocar aqui o criador de conteúdo, né? Criador de conteúdo. Tem um criador de conteúdo. Tem a IA. IA de psique. Temos aqui o avaliador humano. Aí, com base nisso, a gente pode fazer o seguinte. Vamos ver aqui. Vou pegar esse carinha aqui, ó. O criador de conteúdo, ele vai... Já vamos simular aqui, né, o código, tá? O criador de conteúdo, ele vai... Vamos fazer umas separações aqui, ó. A gente vai separar o seguinte, os controles aqui. Eu acho que aqui vai ter um controlador aqui para o criador de conteúdo e para o avaliador, tá? Vamos lá. Então aqui vai ser... Vou até voltar lá, controle. Ele entra aqui, aí ele vai chamar aqui, ele criou lá o conteúdo, enviou, né? Vou ter que send. Tá meio... Não tá legal isso aqui não, né? Vou botar tudo aqui, né? Aí aqui a gente põe aqui com autocontrole. Send. Aí vai criar o rascunho, né? Tá assim, enviando o conteúdo dele. Depois a gente faz aqui a edição, blá, né? Ele enviou o conteúdo, ele vai com service lá, né? Vou botar aqui autor service. Service. Autor service, send content. Aí, cara, só vou procurar esse cara aqui. O service content. Só vou ter aqui mais pra baixo.
O que que ele vai fazer aqui, né? Vamos pegar esse cara aqui, trazer ele pra cá. Ele vai pegar esse conteúdo e ele vai enviar. Bom, vou botar aqui. Ainda esse ponto aqui, tô pensando aqui se eu uso um gateway ali para fazer o meio de campo entre o service e o fan client, ou se eu já chamo já a API lá do fan client. Acho que aqui a gente já pode chamar a API direto, né? Vamos chamar então aqui a API. Vamos chamar aqui. Mas aí, né, cara, a gente vai botar um gateway lá. Porque o que quando? Mas a regra de negócio tem que ficar ali no CS mesmo. Isso mesmo, porque aqui ele já vai pegar, ele vai pegar o conteúdo e vai chamar a API lá do DeepSeek, né? E aí essa API a gente já vai ter uma pré-configuração dela para... A gente vai criar um prompt. A gente vai criar um prompt para a IA entender que ela é uma avaliadora de conteúdo, entendeu? Então aqui a gente põe o DeepSeek Client. Aí a gente põe aqui Evaluation, né? Evaluation Content. Ela avaliou. Fica bonitinho aqui, né? Ela avaliou. Aí tem o retorno dela. Deixa eu só colocar aqui, ó. Ela avaliou. E aí ela vai retornar. Deixar o retorno assim. E aí a gente pode fazer o seguinte. Aquilo lá que ela colocou pra gente, né? Mas, né, não, acho que a avaliação dela é só isso aqui, né? É que aqui ela só falou isso aqui, né? Não tem uma mensagem dela. A recomendação dela é só isso. Flags, conteúdo sensível. Ah não, aqui tem uma galerinha aqui, ó. Eu vou botar aqui mais. Põe aqui, depois, né? Vai aprovar ou reprovar. A gente já entende que ela vai retornar vai retornar a recomendação. Vai ter uma flag aqui.
ela voltou para cá, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai enviar o ser humano. E aí, aí a gente pode fazer nesse ponto aqui um webhook, né? A gente pode criar um webhook, tá? A gente pode criar um webhook para quando o ser humano chamar esse endpoint, ele vai trazer o que tem para ele. Mas a gente pode mandar uma notificação também, né? Send notification. Não, eu digo notificação primeiro. Notification. Uma se notificação não envio. E aí, aqui, cara, a gente tem uns pontinhos aqui pra vai voltar aqui, né? Que aí o DeepSeek vai retornar. Cara, eu acho que aqui, eu vou criar aqui um gateway aqui. Ele não vai enviar direto pro cliente aqui não. Vou botar aqui um IA gateway. Eu vou botar aqui um IA. A princípio é esse aqui, tá, gente? Depois qualquer coisa a gente aqui no IA gateway a gente vai chamar o DeepSeek, né? A gente pode fazer o seguinte. Send content. Deixa eu ver aqui, cara. Senão vai ficar muito longo esse vídeo. Bom, pessoal, já tem aqui 48 minutos de vídeo. Vamos parar por aqui. E aí no próximo vídeo a gente retorna aqui nesse ponto. Vou até colocar uma observação aqui. Não precisa, a gente põe em vermelho aqui. Vou botar em vermelho aqui. Tô colocando essas anotações aqui, cara, porque como eu trabalho fazendo outras coisas, né? Desenvolvendo outros projetos, tem meu emprego também. Aí é bom a gente anotar direitinho pra não esquecer.
Bom, pessoal, esse foi o primeiro vídeo da nossa série, construindo uma API de aprovação de conteúdo em dois fatores, né, em duas etapas. Uma primeira etapa pela inteligência artificial e uma segunda etapa, né, que é a avaliação humana. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio.